Vamos falar agora de outras contribuições sociais. Ou seja, na verdade, a gente vai botar aqui aquelas pequenas contribuições que nós não conseguimos tratar de forma mais abrangente em outros slides. O PIS, PASEP e a COFINS também incidem sobre importação. Tá? Eles têm a mesma lógica. Toda entrada de bens e serviços do exterior será tributada pelo PIS, COFINS. Tá? Ou o pagamento, o acreditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como conta da prestação de serviços prestados. Tá? Então, toda vez que eu importo um serviço, né, ou mesmo que o serviço e o bem não entrem no território nacional, mas eu dei o valor para um serviço que eu recebi, eu pago PIS, PASEP. Então, veja, eu importei bens, eu importei celulares, PIS, PASEP, PIS, COFINS de importação. Eu importei um serviço, veio alguém de fora prestar um serviço aqui no Brasil, sei lá, um serviço... Eles vieram com a máquina e prestaram um serviço aqui numa construção de um prédio, PIS, COFINS de importação. Ou, olha, seguinte, eu remeti um valor para um serviço que foi prestado lá fora, isso é uma consultoria que lá nos Estados Unidos me prestou, eu remeti o valor. PIS, COFINS de importação. A base de cálculo. Na importação de bens, o valor aduaneiro que servir ou que serviria de base de cálculo do imposto de importação acrescido do valor do ICMS dentro sobre o desembaraço aduaneiro ou o valor das próprias contribuições. A confirmar se o ICMS ainda vai continuar incidindo na base de cálculo do PIS, COFINS de importação. Tá? É questionável. Por conta da decisão do STF, lá do ICMS do PIS, COFINS. Na importação de serviços, o valor pago, acreditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior antes da redenção do imposto de renda, acrescido do ISS e do valor das próprias contribuições. Tá? Veja que as próprias contribuições integram a base de cálculo. Tá? Outra contribuição que nós temos é a contribuição SAT, Seguro de Acidente de Trabalho. Está baseada no artigo 201 da Constituição, inciso 1. A finalidade, o financiamento do benefício previsto nos artigos 5, 7 e 58 da Lei 8213 de 91 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho sobre o total das remunerações pagas ou acreditadas no decorrer do mês aos segurados, empregados e trabalhadores. Tá? Então, veja, o seguro de acidente de trabalho vai para o trabalhador que sofreu um acidente. Né? A empresa vai ter que pagar, a finalidade é financiar o benefício do seguro de trabalho, tá? Eu vou tributar as empresas que têm um grau de risco ambiental nas suas empresas. Todas as empresas, elas passam uma avaliação do risco de acidente de trabalho. Empresas que têm um certo grau de risco de acidente de trabalho vão ter que pagar essa contribuição. Não é toda empresa que vai pagar. São as empresas que se enquadram dentro dos riscos de acidente de trabalho. Tá? E vai ser sobre o total da remuneração paga acreditada ao trabalhador. Então, a base de cálculo do SAT é o valor pago acreditado em termos de remunerações. Basicamente, a folha de pagamento. Então, é um tributo sobre a folha, só que ele só incide sobre a folha de empresas que estão enquadradas como espaços que têm um certo risco de acidente de trabalho ou para a saúde do trabalhador. Tá? E vai financiar essa contribuição, vai financiar esse benefício para o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho. Alíquotas de 1%, 2% e 3%, dependendo do caso. Tá? Contribuição sobre o salário de educação visa financiar a educação básica. Vejam que a gente viu até agora aqui coisas que estão vinculadas à previdência, assistência e saúde. É o primeiro tributo social voltado para a área de educação. Tem base no 212 para a 5ª Constituição que considera a contribuição fonte adicional de financiamento a ser paga pelas empresas. Tá? Então, as empresas pagam o salário de educação. Súmula 732 do STF diz: é condicional a cobrança da contribuição do salário de educação
seja sobre a Carta de 69, seja sobre a Constituição de 98 e no regime da Lei 94/2496. Tá bom? Contribuintes são empresas em geral e entidades públicas ou privadas vinculadas ao regime da Previdência Social. Então, eu vejo quem está vinculado ao regime da Previdência Social e cobro salário de educação. Então, a Previdência funciona como para que eu identifique o contribuinte. Tá bom? A base de cálculo do salário de educação, segundo o decreto 6.003 de 2006, a contribuição que se refere a este artigo será calculada com base nas alíquotas de 2 inteiros e 5 décimos, 2,5%, incidência sobre o total da remuneração paga ou acreditada a qualquer título aos segurados empregados, ressalvadas as exceções legais, e será arrecadado, fiscalizado e cobrado pela Secretaria da Receita da Previdência Social. Só um ajuste aqui, a lei não mudou nesse aspecto, mas a Receita Federal hoje, ela unificou a Receita Federal e a Secretaria da Receita da Previdência, foi unificado da chamada Super-Receita. Então, é o único órgão de fiscalização e arrecadação que é a Receita Federal que nós conhecemos. Essa base de cálculo aqui, então note, mais um tributo que incide sobre a folha de pagamento, sobre a remuneração. Tá? Então, note que você tem vários tributos que incidem sobre a contratação do trabalhador. Daí, muitos falarem que é caro você contratar no país. Por quê? Você tem uma quantidade muito grande de tributos que vão incidir sobre a contratação de pessoas. E se é tão caro assim, isso dificulta muito as empresas contratarem somente quando estão saindo do momento de crise. Se você está no momento de crise, começando a melhorar a sua produtividade, você vai tentar explorar os trabalhadores que você tem o máximo possível, por chegar ao máximo contratação, porque você sabe que além do salário que você vai ter que pagar para o empregador, você tem uma série de pesada de contribuições a pagar sobre a folha de pagamento. Professor, será que se a gente reduzisse isso, o salário do empregado melhoraria? Pouco provável. Eu, pessoalmente, eu acho que tem que ser repensada, sim, a tributação sobre a folha de pagamento, sobre todos os tributos que existem sobre ela, porque ela onera muito o empregador e principalmente em momentos de crise, que o país está saindo de crise, dificulta muito a contratação. Se a gente extinguisse várias dessas contribuições sobre a folha, provavelmente pouco iria para o salário dos empregados, ou quiçá nada, iria para o bolso do empresário. Ah, então não é bom isso. Não, pode ser bom, no seguinte sentido. Torna-se mais barato a contratação. Então, no momento que a economia fosse crescer, se tivesse um ritmo de crescimento, iria haver mais contratações. E mais contratação gera um ciclo virtuoso de consumo, de melhoria de renda. Então, certamente, é algo positivo. Claro, a gente tem que pensar bem como conseguir manter um sistema de seguridade social somado a um sistema que não destrua a galinha dos ovos de ouro, que é a economia. Falando de forma mais geral, até porque a gente agora, o próximo vídeo é só sobre a questão da produtividade, há um problema que a gente tem que alcançar um equilíbrio. A seguridade social, a previdência, a assistência, a saúde são importantíssimas. Nenhum país sério pode abrir mão de um estado de bem-estar social. Agora, a gente tem que ter um estado de bem-estar social condizente com as capacidades do país e com as necessidades do país. Olha a dificuldade. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre a economia, ou seja, o que a economia pode dar de recursos para a gente manter um sistema de seguridade social, e também pensar o que a população precisa. Então, veja, pelo lado só da economia, nós somos um país rico, sim. Somos os maiores economias do mundo, sim. Mas não somos um país de primeiro mundo, nós somos um país que a economia ela é muito cíclica. Nós temos uma economia hipermoderna, nós somos uma economia ainda muito dependente do setor primário. A nossa indústria não é de ponta. O Brasil viu uma desindustrialização. O setor de serviço é pouco qualificado. É como eu digo, o Brasil, em vários sentidos, ele é pobre. Então, assim, você precisa pensar um tipo de tributação que não pese tanto no setor econômico para que ele possa crescer mais, se desenvolver e criar riquezas. E daí gerar mais tributação. Por outro lado, nós temos um país de pessoas miseráveis, que precisa de um sistema de seguridade social. Então a gente não pode também criar uma tributação muito baixa, senão não vou conseguir ter um sistema para
proteger essas pessoas. A gente precisa achar um equilíbrio. Eu não sei a resposta. Eu sei que nós temos que achar um equilíbrio. Ou seja, uma tributação que não sufoque tanto a economia para que ela possa crescer, mas também dê recursos mínimos para a gente poder financiar a Seguridade. Talvez a gente teve a reforma da Previdência, mas que já ajudou, mas a gente precisa também repensar outras coisas, talvez reduzir alguns direitos, por outro lado, aumentar algumas formas, mudar algumas formas de arrecadação, sabe? Talvez simplificar os processos de arrecadação, isso já geraria uma economia, sabe? Talvez a gente possa, não, vamos tributar outros fatores de riqueza. Por exemplo, até hoje você tributa o IA, veículos aéreos e veículos aquáticos, automotores, podemos tributar isso. Será que os lucros de dividendos não seria bom tributar? De repente, reduzir a tributação sobre a produção, sobre o mercado. Talvez, olha, eu vou reduzir a tributação sobre o faturamento, sobre a receita, mas eu vou tributar os lucros e dividendos. Ou seja, há várias possibilidades. Ah, pessoal, não é a mesma coisa de tributar tanto faturamento, lucro e dividendo? Não. Porque o faturamento é da empresa. O lucro e dividendo é para os sócios. Então, a empresa, se ela tiver pouca tributação e eu tributar mais lucros e dividendos, essa empresa pode ser interessante falar, olha, não, vamos fazer o seguinte, bora investir, bora aplicar mais. Ou seja, você estimula que a empresa fique com dinheiro, não distribua os lucros e dividendos e aplique na produção e na geração de riqueza, e desestimula a divisão para os sócios. Tá? Então, assim, você tem várias coisas a serem repensadas. O sistema tributário brasileiro precisa ser repensado de fato. E nas próximas aulas vocês vão ver que mais coisas precisam ser repensadas. Bons estudos, até